bom? Vanessa, boa noite. Ana, Dani, que gostoso ver todo mundo entrando. Oi, Rafa, que delícia. Tudo bem por aí, gente? Hoje o assunto vai ser bom. Hoje o assunto vai ser quente. Oi, Fabi. Olha, eu já tô falando que hoje a live não vai ser moleza, não, gente. Vai ser uma live intensa, né? Acho que já é bom a gente ir se preparando aí, que o assunto hoje é sério. É um assunto que eu gosto de falar bastante, conversar bastante com as pacientes. É bem comum esse assunto, por isso que eu achei que valia a pena a gente trazer e discutir. É, Se prepara aí, Fabi. Achei que valia a pena a gente trazer esse assunto pra cá, né? Por conta disso, porque eu acho que existem algumas coisas que eu percebo que são erros comuns ou dúvidas comuns. E por isso que eu acho que sempre essas coisas que aparecem com muita frequência no consultório, com muita frequência nos atendimentos, são as coisas que mais valem a pena a gente trazer para discussão, para colocar na live. Depois a gente vou disponibilizar essa live aqui, fica 24 horas, então se alguém quiser assistir depois, depois também vão para os outros canais, provavelmente vai para o YouTube, e também para o IGTV. Oi, sogrinha, sogrinha entrou aí. Então, depois quem perder a live hoje, com certeza a gente vai disponibilizar ela em outros lugares, né? Em outros canais. Queria agradecer também, hoje é um dia super especial, porque a página conseguiu 10 mil seguidores, isso é bem bacana. Todo mundo que trabalha com essa parte toda de páginas e de tecnologia sabe que 10 mil é um marco importante, porque é quando o Instagram começa a dar uma certa credibilidade maior para você, então libera ferramentas, enfim. Então a gente fica sempre muito feliz com esse número dos 10 mil, porque, né, é um sinal de que o Facebook tá acreditando, desculpa, o Instagram, gente, que o Instagram tá acreditando em você e te dando uma credibilidade. Legal? Bom, vamos lá. Então vamos começar o assunto de hoje, que eu coloquei: o que é de fato ser uma boa mãe? Oi, Cíntia! Tudo bom? O que é de fato ser uma boa mãe? Eu fiz essa pergunta mais cedo, e ontem, né, aqui na página, perguntando o que essas mães, né, acham. Se vocês quiserem me escrever aí também, o que vocês acham que é ser uma boa mãe. Porque tem vários jeitos, várias maneiras de pensar sobre isso. Algumas mães escreveram pra mim que achava que era ser uma boa mãe não era delegar, né? Que era aquela mãe que estava presente o tempo todo, que não delegava, aquela mãe que cozinhava e fazia tudo pro filho. Ser boa mãe é aquela mãe que se reinventava quando percebia que estava tudo errado. Enfim, várias respostas muito legais apareceram. Mas eu vou dar um enfoque de boa mãe levantando 3 aspectos, né? Assim, qual que é o padrão de mãe que hoje existe? Né? Eu vou colocar o aspecto, maridão entrou aí também. Eu vou colocar 3 pontos que são, eu acho que são os 3 pontos que influenciam mais o nosso papel de mãe e como que a gente desempenha. A minha questão sempre é com o resultado, será que aquilo que a gente está plantando é o que a gente quer colher no futuro? Porque quando a gente está ali plantando alguma coisa que vai ser o que a gente quer colher, tudo bem, ótimo. A questão maior é quando a gente planta alguma coisa e não é aquilo que a gente quer colher no futuro. E é esse erro que eu percebo que acontece com frequência, né? E como se repete, vale a pena a gente abordar aqui. Bom, quais são os 3 aspectos que nos definem como mãe, né? Quais são os 3 pontos mais importantes? A nossa história de vida, então, claro, né? Qual é a minha história? Então, qual é o meu modelo de mãe? Como foi a minha mãe? Como foi o meu pai? Como foi a minha educação? Então, o que eu passei durante a minha vida? Às vezes eu tive muita restrição e aí eu compenso nas crianças, ou eu tive uma educação muito severa. Às vezes a gente pode, né, nessa história de vida toda, seguir o modelo ou o antimodelo, né? Então a gente pode, quando não teve nada muito grave, a gente repete um pouco os padrões que nos foram ensinados. Quando existe algum sofrimento muito importante na infância,
Normalmente, que a gente segue o antimodelo, ou seja, a gente vai para o extremo oposto daquilo que aconteceu e que fez com que a gente sofresse. Então, passou necessidade, dá muito para os filhos, sentiu muito abandonado, enfim, sem apoio dos pais, dá muito apoio, ou seja, sempre quando existe um sofrimento na infância, em geral a gente tende a seguir o antimodelo. Sempre o antimodelo é um pepino também, né? Ou às vezes o modelo depende de como foi, mas o antimodelo, ele é sempre um alerta para mim quando eu percebo que existe algum caso que a mãe vai seguir esse antimodelo, né? O pai também, é claro. Porque ele é sempre exagerado. O antimodelo, ele nunca é equilibrado, né? Então, é sempre exagerado. E aí, a gente tem uma tendência muito grande a cometer erros no excesso pro outro lado de compensação. Então, a história de vida é um aspecto super importante que vai definir como a gente vai ser como mãe. Ou a gente vai seguir os modelos, ou a gente... Sogro tá aí também. Ou a gente vai seguir os modelos, ou a gente vai seguir os antes-modelos quando a gente tem algum tipo de sofrimento. E também o que foi acontecendo com a gente ao longo da vida. Se eu sofri um assalto, pode ser que eu fique uma mãe mais preocupada, enfim. Então, essa história de vida vai reproduzir muito meu papel de mãe. Ok, muito bem. Agora, existem dois outros aspectos que eu vou colocar, que é a cultura, né, que a gente está inserida, e as informações, né? Essa questão toda de como a gente lida hoje com as informações. Muito bem, cultura e informação, eles estão relacionados, né? São duas coisas, porque a gente tem esse monte de informação que faz com que a nossa cultura seja do jeito que é, e a nossa cultura apoia a informação, ou seja, teoricamente essas duas coisas estão linkadas. Mas eu vou separar as duas, porque eu acho que elas têm efeitos muito importantes e muitas vezes os efeitos diferentes, vamos dizer assim. Bom, muito bem, o que eu quero dizer com cultura? A cultura é sempre um fator que a gente tem que ficar muito atento. Por quê? O que é uma cultura, né? O que eu vou chamar de cultura? Cultura é quando uma sociedade define o que é certo e o que é errado, né? E tem um complicador na cultura que é a gente não percebe que aquele certo e errado é cultural. A gente compra tudo que é cultural como uma verdade absoluta. Então, sempre a cultura, ela é um fator muito complicado da gente lidar, porque a gente não questiona a cultura, né? A gente não questiona por que a gente usa roupa, né? Enfim, a gente não questiona por que a gente come de garfo e faca, né? Por que a gente tem que falar por favor, por que a gente tem que falar obrigada, a gente não questiona questões culturais. Então, elas são mais arriscadas, porque ninguém questiona por que a gente faz. Só que, muito bem, às vezes a cultura, ela pode ter características, regras, né, culturais que vão ser muito bacanas pra gente e algumas que não vão ser, só que a gente nunca questiona. A questão da cultura, que é um ponto que eu vou falar bastante hoje, aonde que é o complicador no papel de mãe? É que existe uma cultura sobre o que é ser uma boa mãe. Né? Existe uma cultura, o que é a sociedade, e aí vai depender um pouco de cada país e de cada cultura, o que aquela sociedade espera que se seja uma boa mãe. E aí, todas as mães vão tender a seguir mais ou menos aquele padrão é apoiado uma pela outra, né? Todo mundo faz assim e eu faço assim também. Por que todo mundo faz assim? Não sei, em algum momento isso se desenhou e todo mundo vai seguindo aquele padrão e ninguém sabe muito bem por que tá todo mundo seguindo aquele padrão. E ninguém percebe que está seguindo um padrão. Muito bem. A questão da cultura, ela tem esse complicador que faz com que se repita, né? Então, por que esse assunto, né? A questão cultural é um dos pontos que mais me levou a decidir que esse seria o tema da live. Porque as questões relacionadas à maternidade, né? E os problemas que a gente encontra na criação dos filhos, quando vão aparecendo e de repente os filhos não respondem exatamente como teoricamente a gente gostaria, estão muito relacionados a essa questão cultural, né? A cultura fala como deve ser uma boa mãe, só que o produto desta boa mãe, não é o produto que a gente gostaria de colher, né? E todo mundo repete esse mesmo padrão. Quando eu decidi que eu ia estudar psicologia positiva, né? Acho que algumas pessoas aqui, talvez tenha algumas pessoas novas e algumas pessoas que já me conhecem há um tempo, uma das ideias de eu procurar psicologia positiva era justamente que eu trabalhasse com aspecto de prevenção. Por quê? Porque eu via que existiam muitos padrões e erros, né, da educação que se repetiam. E por que deixar todo mundo ali repetir o mesmo erro, né? Todo mundo repete o mesmo erro, todo mundo repete o mesmo erro. E por que a gente não trabalha com esse aspecto cultural
E por conta disso, se a gente faz alguns alertas, né, se a gente de repente levanta algumas questões que estão embutidas na cultura, de repente a gente fica mais esperto nesse sentido de falar, olha, duvide um pouco do que a cultura está te falando e olha um pouco o resultado que isso tem, porque senão todo mundo vai para o mesmo barco, né? Todo mundo vai pelo mesmo caminho e muitas vezes esse caminho não está 100% certo porque a gente olha sempre os resultados. Ok, muito bem, já vou falar melhor sobre a cultura. A terceiro aspecto, que é a informação, então eu estou colocando aqui história de vida como um fator super importante que define nosso papel de mãe, a cultura, que talvez seja o mais importante, e a questão da informação. Por que que a informação hoje é um pepino também? Porque o nosso cérebro, ele funciona por adição. Não existe o botão de subtração no nosso cérebro. Eu não consigo deletar uma informação que eu vi. Ok, qual que é a função do nosso cérebro? A primeira de todas, né? Tirando tudo que ele faz, óbvio que tudo é coordenado pelo nosso cérebro, mas a questão mais importante do nosso cérebro é a preservação. Ele vai falar pra gente, olha, aprenda a ler os riscos, né? E você ficar atento a esses riscos. Só que com o passar do tempo, antes da internet, a gente sabia X riscos, né? Então a gente sabia que podia acontecer alguma coisa aqui, podia acontecer alguma coisa lá, etc e tal. Com a internet, esses riscos aumentaram excessivamente. Então a gente fica sabendo de casos que aconteceram no Japão, na Indonésia, né, sei lá, em Bali, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, numa criança, sei lá onde que aconteceu não sei o que, enfim. E o meu cérebro, ele continua funcionando por adição, ou seja, ele vai trabalhar com essa questão de preservação, ou seja, né, ele vai ficar atento uma vez que a gente lê uma informação sobre algum risco sobre os nossos filhos, ou seja, uma criança engasgou com uma pipoca no Japão. Uma criança engasgou com uma pipoca. Nunca mais eu vou conseguir deixar meu filho comer uma pipoca sem ter o alerta de falar, opa, pipoca perigo, pipoca perigo, pipoca perigo. Só que nesse bombardeio de informações, ou seja, pipoca perigo, não sei o que, né, assim, a outra tomou Coca-Cola e aconteceu não sei o que, o outro aconteceu aquilo, a gente está sendo bombardeado de riscos e informação. Isso também tem um efeito extremamente importante na maneira como nós temos sido mãe hoje, né? Esse excesso de informação também determina a maneira como a gente tem sido mãe. Muito bem. A questão de história de vida, né? Tô pegando os três aspectos: história de vida, cultura e informação. A gente não tem muito controle sobre isso, né? A gente pode, de repente, se a gente percebe que a gente fez alguma coisa, teve algum sofrimento muito grande na infância, ou a gente está reproduzindo um modelo dos nossos pais que a gente não gosta e a gente não está conseguindo controlar muito esse modelo, a gente pode, de repente, procurar uma terapia e, de repente, tentar resolver isso, né? E, de alguma maneira, e tentar evitar com que isso se repita. Ok. Né? A questão cultural, ela é uma questão que ela é um padrão, ou seja, ela é mantida porque todo mundo faz, e todo mundo faz porque o outro faz, né? Então é uma coisa que a gente consegue mudar desde que a gente entenda por que todo mundo está fazendo isso, ou seja, né, que a gente está copiando um padrão social e que a gente vai de alguma maneira mudando esse padrão. Ok, como é que é a cultura? Então, a cultura, principalmente essa cultura brasileira. E tem algumas pessoas, né, algumas mães que estão me assistindo que estão aqui nos Estados Unidos, que não estão no Brasil, mas talvez elas vão entender um pouco do que eu vou explicar sobre essa questão cultural, porque tem uma comparação entre culturas, fica um pouco mais claro de entender, né, a gente consegue olhar de uma outra maneira, poxa, como que pode ser feito desta maneira, então não era tão verdade que era daquela maneira, mas como a nossa base ainda né, mesmo que as pessoas tenham vindo, a menos que elas tenham vindo há muitos anos pra cá, elas ainda vão ter um padrão de cultura brasileiro. Ok, muito bem. O que é a cultura brasileira que tem um papel imenso na maneira como nós seremos mães e que não faz com que a gente colhe o resultado que a gente quer? A mãe brasileira é uma mãe extremamente neurótica, né? E existe duas definições, né? Ou você é neurótica ou você é negligente. Você entra na casa da negligência de uma maneira extremamente fácil, né? Como só existisse isso. Se você não for extremamente neurótica, e eu vou explicar o que eu quero dizer com ser neurótica, você é negligente. Então, ok, né? Saiu alguma coisa aqui, né? De repente na testa do meu filho. O que vai acontecer? Vou correndo pro pediatra, vou correndo ver o que tá acontecendo.
Eu preciso saber o que é, se ele tá bem, se ele não tá bem. Se você não leva ele no pediatra, né? Se por alguma razão você não levou, alguém vai te perguntar, você ainda não levou? O que você tá fazendo? Por que você ainda não levou? Né, ele no pediatra. Então, essa é uma explicação. A gente é extremamente preocupado com a alimentação. Né? A alimentação, comer isso, comer aquilo, a amamentação, tem que amamentar 6 meses, é só isso, tem que fazer sofrimento, as crianças não podem sofrer. Então assim, mas você deixou o seu filho fazer isso? Mas você deixou o seu filho passar por tal coisa? Eu não deixaria nunca. Mas você não levou no médico ainda pra ver isso? Mas você não foi lá na escola falar ainda sobre essa questão? Você deixou o amiguinho fazer tal coisa? Você deixou aquilo acontecer? Vou reclamar com a professora, né? Não pode acontecer isso. Né? Meu filho ficou o último da fila. Como é que ele pode ter ficado o último da fila? Não pode. É uma dó excessiva, né? A gente tem 2 componentes que são extremamente prejudiciais. Uma dó excessiva. Então tudo é mais coitadinho, né? Uma dó excessiva. E uma neurose excessiva, uma preocupação que tem que ficar lá o tempo todo, a gente tem que ficar extremamente preocupado com essa criança, se ela comeu direito de alimentação, é uma neurose, né? Existe muita pouca flexibilidade, e esse padrão, né, de neurose, né, que acontece, ele é extremamente prejudicial para as crianças, né? Por quê? Prejudicial para as crianças e prejudicial para as mães. Por que prejudicial para as crianças? Porque este padrão de neurose e coitadinho de tudo, mas ele vai passar por isso, mas você deixou passar, como é que você não protegeu o seu filho, etc. Para a criança, por que isso é um problema? Porque enfraquece a criança psicologicamente. A criança, né, você fica com tanta dó dela que ela realmente acha que ela é uma coitada e que ela não tem estrutura para de repente fazer as coisas, né? Ela não tem, ela fica enfraquecida psicologicamente. Todo mundo me protege, o mundo é tão, né, horrível, assim, é tanta neurose que não pode fazer isso, não pode aquilo, que a criança se sente extremamente enfraquecida psicologicamente. Aí, alguns pais, né, que eu falo, esse é um padrão que acontece, alguns pais me procuram e falam, olha, meu filho tá inseguro, mas é claro que ele tá inseguro, como é que a gente vai construir algo diferente? Né? Assim, por isso que eu acho que um ponto extremamente importante para a gente pensar na questão da maternidade é assim, eu sempre penso a maternidade como se a gente fosse arquiteto. A gente tem que pensar numa planta de uma casa. Assim, qual que é a planta que eu quero? A gente vai no arquiteto e a gente lá desenha a planta. Desde a fundação, ou seja, eu não estou falando do primeiro tijolo, estou falando do buraco que vai ser feito, a gente tem que pensar na planta, né? Qual que é a planta que eu quero? Esse daqui, ó, vai ter um andar, 2 andares, 3 andares da minha casa, etc e tal. Ok, muito bem. Qual é o tamanho do buraco que vai ser feito? Eu tenho que olhar a planta. Na questão da maternidade, é exatamente assim também. Eu tenho que olhar qual é a planta que eu quero. Se eu perguntar para as mães, né? O que vocês querem? Qual é a planta que vocês querem? O que vocês desenharam para o futuro dos seus filhos? Elas vão falar para mim, eu quero independentes, eu quero meus filhos independentes, que eles, né, sei lá, dominem o mundo, que eles façam o que eles bem entenderem, que eles sejam, né, sei lá, enfim, autoconfiantes e tenham a carreira deles, etc e tal. Eu falo, legal, ótimo. Só que o problema é que você tá botando o tijolo no lugar onde você deve pôr. Porque o que eu vejo que dá errado é exatamente isso, né? Por isso que essas questões, essas 3 questões que eu estou levantando, da história de vida, a cultura e esse excesso de informação, a gente tem que falar isso. Isso daqui tá fazendo eu ser a mãe que vai produzir aquela planta lá? Ou isso daqui, essas 3 pontos, tá me fazendo ser uma mãe que não vai produzir isso? Porque se eu quero produzir essa independência toda no futuro, se eu quero produzir essa criança forte, que vai ter essa autonomia, eu tenho que saber que eu tenho que plantar. O tijolinho hoje tem que ser colocado pensando na planta que eu quero colher no futuro. O que eu vejo as mães, né, principalmente mães brasileiras, elas pensam muito nesse sofrimento aqui e agora. Né? Como é que eu vou preparar da autonomia para uma criança que eu protejo se eu coloco a meia para ela? Se eu deixo ela colocar a meia sozinha, você fala, mas coitadinha, ela não sabe fazer, mas coitadinha, né? Ela passou por isso, mas coitadinha, não precisa, né? Essa dó excessiva, não, ela não dá conta, não deixa passar por isso. E quando a gente vem, né, para uma cultura, as mães que são daqui podem me ajudar a falar sobre isso aqui. Quando a gente vem para uma cultura diferente da nossa, que a gente vê aqui o quanto as mães não têm dó dos filhos, né? Quanto que
o quanto que realmente se empurra a criança, né, para responsabilidade, para fazer as coisas, para enfrentar os desafios. Não tem mimimi, não tem passar a mão na cabecinha, não tem ir lá ficar conversando com o professor porque de repente colocou o sapato do lado errado. Isso não existe aqui. Aí você fala, nossa, né, como é que coitado dessas crianças, como é que esses americanos podem fazer isso? Né, assim, coitado dos nossos filhos, né? Como é que a gente pode não fazer isso? Como é que a gente pode enfraquecê-los, ficar com tanta dó e enfraquecer? E quanto mais a gente enfraquece, menos eles vão ser no futuro, isso que vão seguir essa planta que a gente desenhou, de autonomia, de autoconfiança, essas coisas estão relacionadas uma com a outra. Muito bem, então a gente tem essa questão, né, de brasileiros extremamente neuróticos. Neuróticos com alimentação, neuróticos com saúde, neuróticos com rotina, neuróticos com, enfim, exposição, festa, vestiário, tem que estar lindo, impecável, etc e tal. Muito bem, extremamente neuróticos. A questão muito, voltando para essa questão cultural, existe no Brasil uma questão, ou é neurótico, ou você vai para cadeia negligente, né? Não existe razoável, né? Não existe, ou é neurótico, ou você vai para negligente. Só que a questão neurótico enfraquece psicologicamente essa criança. Muito bem. Quando a gente vai falar do negligente, a gente teria que andar 100 casas para trás, né? Entre o neurótico e o negligente tem 100 casas. A gente ainda teria que andar 50 casas para trás, vamos dizer assim, para entrar no normal, para sair da neurose excessiva. Ok, muito bem. Neurose excessiva enfraquece a criança. Segundo ponto, que é importante. Esta mãe com essa neurose excessiva é uma mãe sobrecarregada. É uma mãe sobrecarregada e logo uma mãe extremamente estressada. Uma vez, eu já fiz uma live aqui, a última live que eu fiz é sobre mulheres sobrecarregadas, né? E quando eu tava preparando essa live, eu li uma frase que eu achei extremamente interessante, que era, né? Mulheres sobrecarregadas, mães estressadas, esposas reclamonas. Né? E é exatamente isso. Quando a gente coloca com esse rigor, né, de regras que a gente tem que seguir, né, a alimentação, eu falo, tem que ser aquele rigor de regras, tem que comer brócolis, tem que comer isso. Ai, que se alguém deu um suco pro meu filho, meu Deus do céu, deu um suco com açúcar. Açúcar, então, virou veneno, né? Virou veneno. Não estou defendendo uma alimentação não saudável, mas, gente, calma, açúcar não é veneno, né? Tudo bem, a gente comeu açúcar e tá aqui vivo, ninguém virou. Não é porque, como tomou um suquinho, que alguém tá aqui gordo, obeso e, sei lá, morreu, enfim, com 20 anos de idade. Então tem esse sensacionalismo muito grande em relação a isso. Esse ponto desse sensacionalismo acaba que, tá rindo, né, Ju? Acaba que estressa muito essa mãe. Essa mãe que já tá sobrecarregada, que tem que dar conta de tudo e ainda tem uma neurose excessiva, achando que ela vai ser uma mãe negligente, essa mãe fica extremamente sobrecarregada. Logo, quais são os momentos que ela tem de prazer com essa criança? Zero! Né? Assim, zero. Aqui até o arroz branco faz mal. Pois é, exato. Aliás, uma vez eu li uma coisa super engraçada, assim, né? Eu li num grupo do Facebook que falava assim, que a gente ainda vai ver o dia que a gente vai comemorar o aniversário dos nossos filhos numa melancia. Tipo, e a gente tá, assim, chegando lá. Acho que mais 1 ano, 2 anos, a gente tá comemorando o aniversário dos nossos filhos numa melancia, né? E adeus brigadeiro, e adeus docinhos, e adeus bolo, né? Enfim, porque a gente tem essa neurose. Bom, muito bem. Aonde entra a questão da informação? Esse é um outro ponto que, por isso que eu falei que a cultura e a informação, elas vão andar juntas. Hoje a gente tem uma coisa de um excesso de informação. Muito bem, já falei que o excesso de informação é um pepino, porque o que acontece? Numa probabilidade 0,0000001, o meu cérebro identificou e nunca mais eu relaxo. Então nunca mais eu deixo o meu filho comer uma pipoca sossegado, porque eu vi que uma criança, sei lá, Deus aonde, comeu uma pipoca. Nunca mais eu deixo, né, meu filho, sei lá, dar na cadeirinha, sei lá, uma vez que uma criança engoliu a fivela do cabelo dela. Pronto, nunca mais eu prendo minha filha na cadeirinha sossegada, se ela tiver com uma fivela na cabeça, achando que ela vai morrer engasgada com a fivela. Ok, só que a gente tem esse ponto, né? A internet traz informação do mundo inteiro. Meu cérebro liga alerta. Alerta, não consigo deletar, isso me estressa, sobrecarrega a informação. Ok, esse é um ponto. Segundo ponto, né, da questão da informação. Hoje, a gente não tem só uma informação. A gente tem uma época do sensacionalismo da informação. Eu sempre martelo muito nesse ponto. Não é que vem uma informação, ela vem
como se fosse tudo ou nada. Pensa a mãe neurótica, que já é, né, culturalmente uma mãe neurótica, com uma informação com sensacionalismo. Pronto, fome e vontade de comer. Né? Ok, muito bem. Então vamos falar de algumas informações extremamente sensacionalistas. Vou pegar uma que é essa questão. Bom, todas, né? Mas vamos pegar alguma coisa. Vamos pegar a questão da amamentação, tá bom? Quem é meu paciente, eu sei que tem algumas pacientes aqui me ouvindo, talvez elas já tenham me ouvido falar isso 1000 vezes. Eu falo que nós, psicólogos, a gente defende muito mal o nosso território. Porque todo mundo defende, né, o território. Então, a nutrição vai defender o território dela sobre comer direitinho, tudo certo, organizado. A medicina vai né, defender o território dela. Tem que fazer isso, trazer no médico, etc e tal, não sei o que lá. A moda, até a moda defende, né, enfim, melhor do que a gente. Porque seu filho tem que andar bonitinho, ali, certinho, organizado. A festa tem que ser uma festa de 1 ano, tipo casamento, etc. Todo mundo defende. A psicologia não defende essa mãe. Por quê? Você acha que essa mãe não vai ficar extremamente estressada? Né? Pode tudo. Ela cuidar da alimentação é um problema. Né? Se o seu filho come um arroz branco é um problema, mas você gritar com ele não é problema, entendeu? Você ficar neurótica, louca não é um problema. Seu filho tem que ter uma festa incrível, mas você se matar, neurótica, louca, estressada, porque você vai ter que fazer uma festa incrível pro seu filho, tudo bem. Eu falo, todo mundo defende o seu território, menos nós psicólogos, né? E é isso que eu vou tentar aqui defender o meu território. Mães, não dá pra vocês se estressarem tanto. Mãe estressada não é uma mãe boa. Ok, muito bem. Vamos lá voltar pro sensacionalismo da informação. Ok, vamos pegar a questão da amamentação, que eu acho que é um ponto bem importante. Talvez algumas pessoas já vão falar, o que ela vai falar sobre a amamentação? Qual que é o problema da amamentação? Nenhum. É óbvio, nem eu e nenhuma outra pessoa em sã consciência não vai defender a amamentação. Tudo bem. Claro, é um processo natural, é o leite da mãe, tem os seus, né, enfim, 1000 coisas melhores, sei lá, né, esqueci a palavra, as suas propriedades, essa palavra. Tem as suas propriedades melhores do que a forma? Claro que sim, né, nem eu, nem ninguém seria louco de falar que não. Mas uma amamentação não pode ser a qualquer custo. O que eu vejo hoje é que tem muita criança que quase morre pela neurose da amamentação, né? Enfim, eu tava conversando um dia com uma amiga que era pediatra e eu tava conversando com ela exatamente sobre essa questão das mães hoje. Eu falei, deve ser muito difícil ser pediatra, né? Justamente por essa neurose excessiva das mães. E ela falou, sim, a gente quase perdeu um bebê outro dia. Né? A gente quase perdeu um bebê porque o bebê tava com hipoglicemia, não descia o leite da mãe, a mãe colocou na cabeça que ela queria amamentar, o bebê tava quase morrendo, né? E eu tive que falar, ó, o bebê vai morrer, né? Seu filho vai morrer se você não der fórmula pra ele, né? Você não tem leite, o bebê tá com hipoglicemia. E ela não queria. Ok, muito bem. Aí entra a minha questão com o sensacionalismo da informação. Muito bem, eu sempre defendo isso, já escrevi um post sobre essa questão, que é exatamente, ok, como é que essa informação deveria chegar? Né? Como é que deveria ser escrito isso por um nutricionista, ou enfim, por quem pesquisou sobre os efeitos da amamentação? Mães, né, amamentar é 10% melhor do que a fórmula. Né? Realmente, tem 10% melhor do que a fórmula, ou seja, né, tudo bem, você está escolhendo, então vamos tentar. Sim, nós mães queremos fazer o melhor para os nossos filhos, vamos tentar então que seja 10% melhor, a gente vai fazer esse esforço. Só que a questão é que não é assim que é colocada essa informação, né? A informação é colocada como se fosse tudo ou nada. Ou você amamenta, ou acabou a vida do seu filho, né? Ou acabou, você é uma péssima mãe que acabou a vida do seu filho, né? E aí essa mãe, que teoricamente não consegue amamentar, né, por alguma razão, ela entra em pânico e pode muitas vezes colocar em risco a vida do bebê, como nesse caso, né, que eu tô contando. Né? Ela põe a vida por uma neurose que você fala, não, mas ok, qual é a consequência? E é esse que é o ponto que eu falo que nós, psicólogos, defendemos muito mal o nosso território, né? O nutricionista tá defendendo melhor do que a gente esse território, entendeu? Então eu vou falar, a mãe não pode dar fórmula, né? A fórmula que é 10% talvez pior do que um leite materno, não pode. Mas a mãe com depressão pós-parto e de repente deixar quase o bebê morrer, e essa mãe estressada, chorando, isso pode. Isso pode. Essa mãe, né, maluca, enfim, isso pode.
Isso não é, ninguém defende essa bandeira. Mas eu falo, gente, cuidado, a gente tem que olhar que as informações hoje, elas vêm com um teor de sensacionalismo. Né? É bonito botar o sensacionalismo na informação, não é? A gente não pode passar só uma informação. Olha, a amamentação é melhor. Sim, a amamentação é 10% melhor do que a forma. Mas, mãe, escolham. Às vezes você fala, não, 10% não vale a pena. 10% de depressão né, por conta de 10%, sendo que eu vou dar amor, afeto, ficar ali com meu filho, ficar bem emocionalmente com essa criança, ter um momento prazeroso, gostar da maternidade. Não vale a pena este pacote vezes 10% do benefício da amamentação. Gente, eu não sei se é 10%, tá bom? Espero que vocês estejam me entendendo bem, que eu sei que esse é um assunto super polêmico e delicado. A questão, de novo, eu não sou contra, sou a favor da amamentação. Mas eu sou contra a neurose e o sensacionalismo em volta da amamentação. Assim como em volta da nutrição. Né? Em volta, assim, parece que seu filho colocou, né, um açúcar na boca, ele realmente colocou um veneno, né? Pelo amor de Deus, gente, né? Relaxa um pouco. Por quê? Esse é o ponto, né? A mãe neurótica é a mãe que, né, a mãe boa é a mãe neurótica. Então, assim, a mãe, né, que lá, meu filho come brócolis, né, come ali refez todo dia da semana, come brócolis, a tabela nutricional inteira. Meu filho vai pra escola, meu filho, né, tem todas as matérias, meu filho tá sempre impecável, o uniforme tá lá impecável, o cabelo tá impecável, o quarto tá impecável, a casa tá impecável, a comida toda tá impecável, né, enfim, a vida tá impecável, a festa foi impecável. Ok, este impecável tem um preço. Esse impecável tem um preço, né? Um preço muito alto, né? Você acha que essa mãe que mantém essa coisa impecável desse jeito, ela tá bem? Não, ela tá extremamente estressada. É aquela mãe que não tem tempo de brincar com essa criança, porque, claro, tempo é tempo, né? Tempo e energia. Ela não brinca com essa criança, ela não senta com essa criança, ela não tem paciência pra ver nada, ela não tem tempo pra brincar, porque ela tá neurótica. Neurótica achando que é o final do mundo. Então, ok. O que eu sempre falo para as mães, né? A gente tem que aprender. O que a gente tem que aprender, tudo mesmo ficava menos a mãe, a abrir mão. Primeiro, 2 pontos, né? Super importantes. Entender que toda informação que chega, ou boa parte dessa informação, vem com uma carga de sensacionalismo absurda. Nada é tão grave quanto as pessoas colocam. Melhor não é tudo ou nada. Melhor é só um pouco melhor. E não é, se eu não fizer, acabou a vida. Esse é um ponto super importante. O segundo ponto é que não adianta só fazer uma soma de coisas, né? Então, ok, muito bem. Eu tenho que... Agora, então... a Carol tá falando pra mim que eu tenho que brincar com meu filho, que eu tenho que ter esse tempo. Então agora eu vou ser neurótica, né? Dizer, alimentação, a escola, a festa, não sei o que lá, e ainda vou brincar, né? E ainda vou ler o livrinho e vou fazer, sei lá, tudo que a Carol também tá falando. Não é assim. Tem que sair coisa do pacote. Não adianta a gente ficar adicionando tempo. A gente até pode dormir, sei lá, 3 da manhã, acorda às 6. Tudo bem, mas tempo a gente consegue até estender um pouco. Mas energia não. Estresse não. Não adianta você virar uma mãe estressada. Então eu sempre falo, relaxa um pouco, né? Relaxa, duvida um pouco dessa... Eu vou contar um pouco de um episódio que aconteceu há 2 semanas aqui em casa, tá? Pra vocês terem uma noção do que eu quero dizer. Tinha uns amigos nossos que estavam do Brasil aqui, que eu ia embora na quinta-feira. Na quarta-feira, eles iam na Disney aqui. E convidaram a gente pra ir também. Falaram, bom, essa é a última oportunidade de vê-los, enfim. Um dia da semana, um dia, né, tarefa de casa, banho, atividade, fono, enfim, aquele monte de coisas que as crianças tinham. E a gente tinha que fazer uma escolha. Bom, ou eu mantenho, né, ali a rotina, tudo direitinho, ou eu vou encontrar com meus amigos. Muito bem. Decidi, desmarquei um monte de coisa, encontrei meus amigos. As crianças chegaram, obviamente, dormindo no carro. E quando elas voltaram, né, dormindo no carro, eu simplesmente tirei elas do carro e botei na cama, né? Carol, você não deu banho nas crianças, você não escovou, né? Você não escovou o dente das crianças? Não. Esse que é o ponto, né? Mas que horror! Você botou as crianças sem tomar banho, sem escovar o dente na cama. Eu não acredito.
De novo, lembra? A mãe brasileira ou é neurótica ou entra na categoria negligente. Sim, eu fiz. Mas você não podia ter acordado e dado banho? Sim, só que aí o que acontece? De novo, começa a não valer a pena. Né? Por quê? Porque eu vou me estressar, você entende? O episódio vai ser tão desgastante que você imagina, eu voltar com elas à noite, acordo elas, vou ter que dar banho nelas, vou ter que escovar o dente delas, vou ter que ouvir, né, resmungo, etc e tal, vão a dormir, sei lá que horas, porque eu tinha que fazer todo esse processo, e no dia seguinte, acordar cedo pra ir pra escola. Né? O que que acontece? Eu desisto. Né? Eu falo, não, desculpa, eu não vou, gente, eu vou ficar aqui em casa, etc e tal. Então, a escolha é essa, assim, eu relaxo um pouco, eu vou abrir mão. Minha filha de 5 anos nunca teve uma cárie. É o que eu falo, regras, elas são importantes para ser seguida 90% das vezes, elas não precisam ser 100% das vezes, né? Elas não precisam ser. Por quê? Né? Já tô vendo um af socorro aí. Eu quis, olha lá, peso na consciência, exatamente. Por quê? Porque acontece, a escolha é essa, né? Qual é o problema? Né, assim, qual é o problema de um dia, gente, pelo amor de Deus, né? Você tá vendo como a ideia é essa? Ou é neurose ou entra na categoria negligência? Deve ter um monte de gente pensando aí que eu sou uma mãe negligente, né? Por conta disso. Não, eu tô desequilibrada. O que eu, assim, eu tinha que fazer uma escolha. Relaxa um pouco, vai ser feliz. Se eu fosse extremamente neurótica, a neurose, gente, o excesso, não vai acontecer nada se eu não der um banho um dia nas minhas filhas. O que aconteceu? Nada. Minha filha de 5 anos nunca teve uma cárie. Nunca teve. O que aconteceu com ela não escovar o dente? Nada. Aliás, o que foi o resumo do meu dia? Um dia extremamente feliz. E eu, sem ser uma mãe neurótica. Assim, sem uma mãe ser uma mãe estressada. Fui no parque, curtimos pra caramba, vimos amigos, voltamos, dormiram, no dia seguinte deixei ir um pouco mais tarde pra escola, chegaram mais tarde, não fizeram lição de casa, e tudo bem. Isso quer dizer, né, isso quer dizer que eu sou uma mãe negligente? Não, eu sigo a regra 90% do tempo, mas não precisa ser 100%, porque na hora que eu falo, né, esse é o ponto, eu não preciso acumular tarefas, então agora eu preciso também fazer tal coisa. Não, eu tenho que abrir mão. Não precisa dessa neurose. Não precisa. Amanhã, tô com preguiça, tô cansada. Tá bom, manda uma bolachinha amanhã pra escola. Né? Manda lá uma bolacha. Você acha que a criança vai ficar o quê? Vai morrer de infarto com 15 anos de idade pra comer uma bolacha? Gente, eu comi um pacote de bolo todo santo dia. Todo santo dia durante anos da minha infância. Era sempre um pacote inteiro de bolo. E qual que é o problema? Eu tô falando pra gente ser como a gente era. Né? Não tô falando pra gente, sei lá, ter a educação que a gente era, muito menos aqui. Mas eu tô falando de que não precisa dessa rigidez. Essa rigidez é maluca. Ela deixa as mães malucas, ela tira o prazer de ser mãe. Né? Não é gostoso ser mãe com neurose excessiva. Ela tira momentos de prazer, porque eu não abro mão de nada, eu deixo de fazer coisas porque eu não quero abrir mão. Né? Então eu quero que seja tudo assim, e aí eu não dou conta, então eu prefiro não fazer. Então eu sou super a favor, gente. Sai da rotina um pouco. Testa a regra, testa. Né? Testa um pouco, deixa um dia, né? Seu filho sem tomar banho pra ser feliz. E pra você também, pra você falar, relaxa, hoje eu não tô afim de cozinhar. Eu vou mandar, sei lá, vou mandar pra ele uma vez por semana, eu vou mandar pra ele, sei lá, bolacha na hora do lanche da tarde, sei lá, qualquer coisa assim, né? O que vai acontecer? Nada, a não ser você ser uma mãe mais feliz, menos estressada e, por conta disso, ter uma relação muito mais saudável com o seu filho, deixar o seu filho mais leve, ser feliz também, né? E, de alguma maneira, não proteger tanto, né? Dessa maneira, não proteger-se, não ficar com essa coisa tão em cima, né? Tão protetora. Ok, eu não sei, tá um monte de gente dando opinião aí, acho que a maioria tá concordando comigo. Então, mães, né? Não adicionem coisas, relaxa um pouco, esquece essa ideia de que ou é neurótica ou é negligente. E quem mantém esse padrão? Ai, Carol, mas por que assim, todas as mães que vêm pra cá e mães que moram aqui vão sentir, nossa, como as mães americanas são diferentes. Como que elas podem levar uma criança de, sei lá, 3 meses no parque, 4 meses no parque, 6 meses... Gente, mas deixa a criança, que eu falo, esquece um pouco essa dó.
Essa dó. Nós brasileiros, a gente tem uma dó sem fim das crianças. Esquece! A gente tem que preparar ele pro futuro. A gente tem que dar força para essa criança. O que acontece, essa dó excessiva, de coitadinho, é que na hora que a gente quer soltar, de fato, é tarde demais. Na hora que a gente quer encorajar e falar, meu, vai se virar, às vezes a criança enfraqueceu, ela entende que ela é fraca mesmo. Ela realmente acredita que ela é fraca. Então, por conta disso, eu falo, né? Prepara essa criança, né? O que eu quero dizer muito, né? Voltando, assim, qual que é o ponto, né, mais importante sobre essa questão que a gente está falando hoje? Mães, relaxem um pouco, né? Não acreditem nesse... Né, entendam que essa informação hoje que chega pra gente é uma informação extremamente sensacionalista. Se não der pra amamentar, tá tudo bem, né? Se não der pra você, tipo, mandar brócolis, né, sei lá, grelhado, tá tudo bem. Relaxa um pouco. Seja uma mãe menos estressada. Outra, não tenha tanta dó, né? A maior prova de amor, assim, né, é formar, é dar ferramentas para os nossos filhos seguirem a vida. Eles têm que estar preparados para essa vida e não a gente, né? A gente tem que preparar as crianças para a vida. Se a gente fica protegendo demais, com dosinha excessiva, né, com esse mundinho muito controlado, a gente não prepara ele para a vida. Eu sempre penso que, assim, toda vez que eu tenho um dia muito difícil, e nós adultos a gente tem, né, com uma certa frequência, mais do que a gente gostaria, dias difíceis, que eu falo, não é que eu tenho que matar um, né, às vezes a gente não tem que matar um leão, a gente tem que matar um tiranossauro rex, né, tem dias que a gente fala, meu Deus, o que é isso, né, por que eu cresci, posso eu voltar a ser criança, não? Toda vez que eu tenho um dia muito difícil, isso me dá força para pensar o quanto que eu tenho que fortalecer as minhas filhas. Eu sempre penso, eu espero que o dia que elas sejam adultas, né, elas tenham a força psicológica que eu tive. Só que essa força psicológica que eu tive não veio de uma superproteção excessiva. Veio de um, vamos, vai, resolve, se dá conta. Por que você acha que você não dá conta? Vamos dar conta sim. Veio de uma autonomia, né, veio de um se vira um pouco. Esse espaço do meu, vamos, se vira um pouco. Né? Se vira, não, sei lá, é sua responsabilidade, se vira aí. Né? Essa força, ela foi construída, o tijolinho foi colocado desde lá de trás, sem superproteção. A superproteção enfraquece depois, é isso, eu fico super preocupada com essas crianças, né? Que depois, quando elas tiveram que encarar o Tiranossauro Rex delas na vida adulta, o que vai acontecer? Né? Se elas não conseguem lidar, se essa coisa da... Eu tenho dó das escolas hoje. Eu falo, meu Deus, eu não ia... Em alguns momentos da vida, como eu sempre gostei de trabalhar com crianças, eu já pensei em montar escola. No Brasil, eu nunca montaria uma escola. Aqui, até, quem sabe, talvez. Mas no Brasil, eu nunca montaria uma escola. Né? Porque, pelo amor de Deus, seu filho ficou o último da fila, já tem alguém lá ligando na escola falando que o filho é o último da fila. Por que o meu filho, de novo, é o último da fila? Gente, pelo amor de Deus. Mães... Eu sempre falo, mãe boa, ok. Né? Resumindo tudo isso que eu tô falando. Vamos lá, recapitulando. Mãe boa, dá espaço pro filho. Mãe boa, ela vai preparar esse filho pra vida e não achar que ela tem que resolver tudo. Sempre pensa, eu tenho que dar os recursos pra ele. Ele tem que ter recursos, não eu. Ele não pode precisar de mim. Cada vez que o seu filho não precisar de você pra alguma coisa, ponto pra você. Se ele tiver autonomia, ponto pra você. Um ponto, uma questão importante. Uma vez, né, uma paciente falou pra mim assim, mas você quer que eu fique o quê? No sofá, enquanto ela fica lá cortando... A gente tá falando de uma adolescente de 13 anos. Você quer que eu fique no sofá enquanto ela tá lá cortando a fruta dela sozinha? Mas ela entende isso como preguiça, né? Mas que mãe preguiçosa, eu não tô lá fazendo por... Não faça por. Eu falei, claro que sim, né? Vai comemorar, ponto pra você, ela tá lá cortando a fruta sozinha. É isso que a gente tem que fazer, dar recursos para que eles façam sozinhos. Não ajude desnecessariamente, né? Claro que ajuda da criança, a gente tem que ir colocando ali, né, a retirada dessa ajuda gradativa, a gente tem que sempre ver o que a criança já é capaz de fazer e a gente vai tirando essa ajuda gradativamente, mas sem ajuda excessiva, sem dosinha excessiva, sem proteção excessiva e sem neurose. Relaxa, curte, leva a maternidade mais leve, entenda que as informações que a gente recebe hoje são muitas,
porque a gente tem Facebook, Instagram, ou seja, tudo que acontece em cada lugar do mundo a gente vai saber, e elas têm uma carga de sensacionalismo excessivo. Né? Desconfie do que você está lendo, né? Desconfie do que você está vendo. Relaxa um pouco, né? Eu tenho certeza que as mães gostariam de ser mais relaxadas, mas elas não conseguem ser porque a outra não é. E elas vão soar negligentes se elas não forem. Então, né, eu tenho certeza que alguma mãe queria mandar uma bolachinha de vez em quando pro filho pra escola, mas ela tem vergonha, porque a outra vai olhar pra ela e falar: você mandou bolacha pro seu filho? Eu não acredito. O meu tá comendo, né, enfim, frutas variadas da Indonésia. Aí você fala: caraca, meu, que péssima mãe que eu sou. Só que o problema é que você, como mãe que mandou a bolachinha, tá felizona. Tá feliz, tá contente. Na hora que seu filho chega, você fala: meu, é bom ser mãe. Ai, vamos comer pipoca. O jantar vai ser pipoca hoje à noite, hot dog. Por quê? Porque, meu, vamos assistir um filminho na quarta-feira. E essa mãe, né, que tá ali mandando, né, frutas da Indonésia pra criança diversas, tá estressada. Ela não tá feliz. A maternidade não é legal. Esse filho tá irritado, ela tá brava, ela tá, né, sem tempo de qualidade com essa criança. Então, mães, pelo amor de Deus, relaxem, relaxem. Quando a gente mora numa cultura como a gente mora numa cultura diferente, né, que a gente tá aqui, é fácil ver isso, né, fica muito mais fácil de ver o quão neurótico a gente é, o quanto que a gente, né, protege essas crianças, não deixa sofrer, fica com esse sofrimento e que carga pesada. Acho que a maioria das mães, né, tem várias mães aí que eu sei que são as mães brasileiras que estão aqui, é libertador. Quando você sente isso, que você não tem essa neurose, manda o filho de qualquer jeito pra escola, né? Assim, qualquer jeito entre aspas, gente, tá ok, né? Mas não precisa ser essa coisa impecável, a festinha de aniversário é uma pizza e tá todo mundo feliz lá 2 horas de festa. A sensação que tem é libertadora. Como é gostoso, assim, apesar de aqui a gente ter muito menos ajuda, o que sobrecarrega um pouco, o fato de não ter a neurose brasileira é extremamente libertador. Eu não sei se, eu sempre ponho isso na balança, né? Se o que pesa mais, o que é mais difícil, se é mais difícil ser uma mãe brasileira ou ser uma mãe americana. Aqui é difícil porque a gente não tem ajuda e a gente acaba ficando mais sobrecarregada por conta das atividades mesmo da casa. Lógico, existe ajuda, mas aqui é cara, né? Então a gente não tem, nem todo mundo consegue ter tanto quanto tem no Brasil. Não existe folguista aqui, não existe babá full time, isso não, né? O tempo integral, isso não existe aqui. Então a gente tem uma sobrecarga de atividades com a casa também, mas por outro lado, que paz, que delícia não ter neurose, que delícia mandar de qualquer jeito, que delícia a gente sair de qualquer jeito, que delícia a gente ir no supermercado comer uma roupa que a gente vai na festa e que a gente vai não sei aonde, que delícia, né? E eu fico com pena dessas mães, né, assim, brasileiras que acabam não curtindo tanto a maternidade porque estão nessa prisão alimentada por elas mesmas, né? Uma se alimenta por conta da outra, né? Então, tenham coragem de mudar, tenham coragem de fazer diferente. A sua vizinha tá doida pra fazer diferente também. Ela tá doida pra se libertar dessa chatice toda. Ela só não tem coragem porque você não faz. E você não faz, e ela não faz, e a gente vai mantendo um padrão cultural que deixam as mães extremamente infelizes. Mães infelizes, estressadas, que prejudicam os seus casamentos, que prejudicam a criação dos filhos, enfraquecem eles psicologicamente. Não é gostoso, né? Enfim, e não estão plantando ali, não estão colocando a plantinha ali, né? O tijolinho aonde quer colher a planta no futuro, ok? Eu vou indicar, eu sempre indico para meus pacientes, já indiquei aqui na página também aquele livro das crianças francesas, né? Não fazem manha. Eu adoro esse livro, né? Tem gente que fala, não gostei, etc e tal. Por que eu gosto muito desse livro? Porque ele dá uma noção, né? Eu nem sei se acontece isso na França mesmo ou não, gente. Sei lá, nunca fui lá checar, enfim. Mas nem é por esta razão que eu gosto do livro. O que eu gosto é que ele dá uma noção de pensar na construção do psicológico a longo prazo. Essa dosinha excessiva que eu falo, ela fica muito preocupada em resolver o problema da criança ali. Eu não posso deixar ela sofrer agora. Mas o que eu tô construindo no futuro? Né? Mas tá chorando no berço, corre lá, vai atender ela. Mas o que eu tô construindo no futuro? E a ideia, acho que o que eu gosto muito nesse livro é que dá esta ideia do que a gente quer justamente de planta, né? Qual é a planta que eu quero? Onde eu tenho que botar os meus tijolos desde que essa criança nasceu, para depois eu ter a construção que eu bem entendo. Né? Então, super recomendo. Quem não leu ainda Crianças Francesas, leia. Quem já leu esse livro, leia de novo com esse viés, né? De pensar
se a gente está preparando psicologicamente essas crianças para o futuro da maneira que a gente quer. Filhos independentes precisam ser criados mais independentes. Eles não vão sair na esquina se você criar ele fraco, com dosinha excessiva, enfim, né? Isso, extremamente super protegido. Ok? A última coisa que eu vou falar que também eu percebo que acontece bastante, mães que não trabalham fora, né? Então, tudo isso que eu tô falando dessa neurose excessiva, dessa mãe super protetora, que tem tudo regradinho, piora bastante quando a mãe não trabalha fora. Por quê? Eu falo, hoje, a minha mãe, enfim, parou de trabalhar quando teve os filhos. Isso não era um problema naquela época, né? E não deveria ser hoje. É óbvio que não deveria ser, mas é. Porque como existe muito essa pressão da mulher trabalhar, né? Hoje a gente encontra alguém e fala, o que você faz? Né? O que você faz? Aí você fala, fica com vergonha de falar que é do lar. Gente, criar filho é a coisa mais difícil do planeta Terra. Né? Tira o chapéu para as mães que têm essa função toda. Tira o chapéu. Mas como existe essa cobrança do trabalho, né, excessivo, você tem que trabalhar, tem que estar produzindo. Quando a mãe não trabalha fora, acaba que a produção dela é em cima das crianças. Então é uma mãe que tende, não só porque ela tem mais tempo com as crianças, mas porque o psicológico dela manda produzir. Então eu tenho que estar todo o tempo produzindo, eu tenho que estar arrumando, eu tenho que estar fazendo. Então às vezes eu pego mães que não trabalham e eu falo, nossa, vai fazer uma massagem, sei lá, vai pegar seu tempo, você tem tempo, às vezes tem condição financeira, não precisa, o marido bem sucedido, vai ser feliz, né? E ao invés dessa mãe ser feliz, vai fazer sua massagem, vai fazer uma aula de tênis, nossa, eu acho que eu inventaria tanta coisa assim, né? Se eu tivesse esse tempo disponível. Mas ao invés disso acontecer, essa mãe tá neurótica, pega na escola, atrasa um segundo, leva porque o trabalho dela virou as crianças. Só que a questão do trabalho dela virar as crianças é isso, sufoca, não dá espaço. Né, para essa criança ter nada que essa mãe não esteja presente. Né? Então eu sempre, quando a mãe fala eu não trabalho, sempre vai me levantar uma anteninha falando opa, dá uma olhada se essa mãe não está trabalhando com as crianças. Né? Se o trabalho dela não é as crianças. Porque se o trabalho dela for as crianças, provavelmente ela está dando pouco espaço. Pouco espaço para eles se virarem, pouco espaço de autonomia, isso vai atrapalhar a autoconfiança, enfim, né? E vai enfraquecer psicologicamente essa criança no futuro. Ok? Muito bem, deixa eu ver se eu consigo ler aqui alguma perguntinha. Acho que é isso que eu tinha para falar. Vamos lá. Se vocês... teve gente que não terminou de ler o livro aqui. Eu super recomendo, né, esse das crianças francesas. Eu gosto bastante, já recomendei várias vezes aqui na página. Acho que vale sim ler esse livro das crianças francesas, tá? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta pra mim, vocês podem ir mandando. Dá o feedback também. O que vocês acharam da live? Se isso fez sentido pra vocês, se vocês gostaram desse assunto. É difícil. Normalmente, quando eu trabalho isso, eu sei que tem várias pacientes minhas aí me assistindo, sabem disso, que é difícil muitas vezes perceber isso sozinha. Né? Difícil perceber, justamente que eu lembro que eu falei no comecinho que a cultura é um problema, nessa questão cultural, porque quando a gente está inserido numa cultura, é muito difícil a gente perceber que às vezes aquilo que a cultura está mandando, mandando a gente plantar, não é exatamente o que a gente quer colher depois. E que uma pessoa, né, culturalmente alimenta a outra, né, que existe essa relação. Você faz, você nem sabe por quê. Às vezes eu brinco com meus pacientes e falo assim, dá pra você perguntar onde que a boiada tá indo de vez em quando, né? Porque quando a gente vai só seguindo a boiada, a gente fala, bom, né? Por que você faz isso? Porque o outro faz, todo mundo faz, etc e tal. Eu falo, pelo menos para pra perguntar onde que eles estão indo, né? Porque vai que eles vão se jogar num precipício daqui a pouquinho, pelo menos você tem que saber, né? Se você vai cair ou não, né? Talvez você fale melhor, gente, vai indo que eu vou ficar, né? Então, questione um pouco essa questão da cultura, né? Não vai junto na boiada, não. Vê se realmente o que eles estão construindo, o que eles estão mandando você fazer, é o que de fato vai produzir aquilo que você quer. Normalmente, o que eu sinto, não vai. Questione a cultura, ok? Muito bem. Oi, Ná. Bom, se vocês tiverem, gente, várias pessoas queridíssimas estão aqui que eu tô vendo. Ai, é uma delícia fazer live. Se vocês tiverem alguma dúvida aí durante a semana ainda, essa live vai ficar disponível aqui 24 horas, então quem perdeu um pedacinho pode assistir ainda depois.
Comentem, né? Depois vocês podem me mandar comentários, se vocês gostaram, concordam, não concordam, se querem que eu fale mais, sugiram assuntos, eu tô aqui para ajudar vocês, mães, principalmente, famílias, né? Mas muitas mães também, se tiver algum assunto que vocês queiram falar, que eu aborde, tô aqui para ajudar, para poder passar uma missão de vida, né? Passar um pouco e aliviar essas mamãezinhas aí que tanto sofrem. Então, me mandem informações, me mandem perguntas, tá bom? Se tiver alguma coisa mais que eu possa fazer e responder, vocês vão me falando. Alguém pediu para eu fala o nome do livro mais uma vez, por favor. Crianças Francesas Não Fazem Manha. De todos os livros que eu li sobre maternidade, enfim, ele não é exatamente sobre maternidade, né? Faça isso, faz aquilo. É o livro que eu mais gosto, né? Eu já li algumas vezes e sempre gosto quando eu leio. Então, super, super recomendo. Tá bom, gente? Super boa noite. Obrigada por esse tempo aqui comigo. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho. E vão me mandando perguntas durante a semana que eu vou respondendo pra vocês, tá? Obrigada, gente. Muita gente querida aqui me assistindo. Beijo grande. Tchau, tchau.